Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com Fábio Fiedler, ele que é presidente do Podemos em Blumenau. Fábio, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, fazer um longo tempo já que a gente não conversava, é um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores, com o pessoal que acompanha o teu trabalho, que eu admiro muito. Obrigado, Fábio. Essa entrevista foi gravada no dia 15 de abril, segunda-feira. Fábio, qual é o objetivo do Podemos nessa eleição em Blumenau? E aí é preciso contextualizar. O Podemos foi o partido que mais teve votos na eleição de 2020. Tinha o prefeito Mário Wilder, tinha uma nominata de vereadores. O prefeito fez um movimento, foi para o PL. Se imaginava que o Podemos iria atuar como satélite debaixo do guarda-chuva que o prefeito determinasse. Mas a deputada Paulinha assumiu e te indicou para presidente aqui em Blumenau. Então, houve uma reviravolta. Qual é o objetivo do Podemos nessa eleição? Bem, tu sintetizou muito bem, né? O Podemos ele tem um perfil de um partido que, à época, há 4 anos atrás, praticamente foi montado para servir de palanque para o prefeito Mário Wilder, e, aliás, um trabalho muito bem feito, uma eleição que deu certo. Mas ele, fundamentalmente, tinha uma característica específica, que ele era formado muito pelos núcleos do poder público municipal, com secretários, com diretores, com pessoas ligadas à administração municipal. Bem, não é desse jeito que a Paula faz política, né? E tu falasse muito bem, quando a Paula assume o partido estadualmente, ela sabe que em muitos lugares esse movimento ele é um pouco mais delicado, que é o caso de Blumenau, porque o Podemos é um partido grande aqui na cidade, partido que até então era do prefeito Mário Hildebrand. Quando ela me liga, e eu já estou um tempo não militando na política partidária, mas, no final das contas, minhas atividades empresariais também fazem parte tem esta relação com prefeituras, governo e tal, ela me pede isso, quer dizer, vamos tentar tirar esse estigma do Podemos de Blumenau, de um partido montado só nas bases do poder público municipal, seja de servidores públicos ou do jeito que a gente conhece, que é a forma mais fácil de quem está dentro do processo público, e vamos tentar abrir ele para a sociedade, chamar pessoas que estão na sociedade e que querem participar, que é um grande desafio, que querem participar da política, para a gente trazer comerciantes, trazer empresários, trazer profissionais liberais, trazer os segmentos da sociedade para dentro do partido, para que a gente, de forma um pouco mais plural e mais diversa, consiga discutir a cidade, que é o grande ponto de partida desta nova formatação do Podemos. Antes de fazer essa avaliação da nova formatação, e você falou de estigma, tem uma grande desconfiança com relação ao caminho que o Podemos possa pender nesse processo eleitoral, porque houve um esvaziamento do Podemos, não só aqui a nível municipal, mas já também estadual, começou um movimento. E a deputada Paulinha, que é uma liderança importante, já estava com os 2 pés no PSD, participando inclusive de reuniões da executiva, de conversa, e era dado como certo, só ela não tinha saído ainda, porque a janela partidária é em 2026 para deputado. E aí surgiu essa situação dela vir a substituir o deputado Camilo Martins na presidência do Podemos e esse novo contexto. Então, num primeiro momento, as pessoas começaram a olhar com desconfiança. Bom, se ela tem essa afinidade com o PSD, isso indica que essa ida dela para a presidência tem o dedo do PSD e que, então, ela vai estar junto onde o PSD estiver. Nesse caso, nesse processo de eleição aqui em Blumenau, o PSD está com o Partido Novo. Isso é natural que realmente que aqui em Blumenau esse pensamento acontecesse, porque tudo isso que tu relatou é verdade, né? A Paula estava, assim, num movimento de ir para o PSD. Tanto que o Paulinho, que é marido dela e prefeito de Bombinhas, está afiliado ao PSD. Né? Mas aí vamos dar um passo para trás novamente. Tanto eu quanto a Paulinha, a gente se forjou à época na política, lá no movimento estudantil. Né? A gente sempre gostou de fazer política escutando, conversando, interagindo, falando, montando grupo, disputando eleição. E ela não mudou muito, né? Com exceção de que ela foi se colocando ao centro. A Paula ficou 32 anos no PDT, uma história que ela tem muito orgulho, mas que ela sabe que envelheceu, né? No sentido das ideias e dos propósitos. E ela vem se atualizando sempre, se colocando ao centro. Exemplo disso é que ela escolheu o Podemos, à época, para participar da eleição de deputado estadual, que também estava gerido de forma
não a contento da executiva nacional com o que estava acontecendo em Santa Catarina. Por isso, ela e o próprio Mário, que também estava no Podemos, e o deputado Lucas e o deputado Camilo, estavam dividindo esta responsabilidade, ao ponto de que o Podemos precisava dar um passo para frente. E a conversa com a Renata e a Paulinha, que já tinha acontecido várias vezes, Renata, é bom a gente fazer uma vírgula aqui, é a presidente nacional do Podemos, também é uma mulher, deputada federal de São Paulo, Renata Abreu, já tinha convidado a Paulinha, e a Paulinha gosta muito de construir partido. Foi o que ela sempre fez no espaço dela lá dentro do PDT. E surgiu a oportunidade. Construir um partido é uma missão muito nobre, muito legal, porque a gente pode falar sobre as ideias, debater as ideias, não só no âmbito municipal, que é o que nós vamos fazer, mas também no âmbito estadual, que é o caso dela. E ela abraçou com unhas e dentes essa ideia, porque já é o partido onde ela está, já é onde ela pode militar, e mais do que isso, né? Tem um objetivo para 2026. Aliás, a Paulinha assumir o projeto do Podemos em Santa Catarina não é visando as eleições municipais, até porque não tem nexo. A gente, 15 dias antes de fechar as janelas de filiação para as nominatas, tu querer fazer um grande trabalho estadualmente nas 295 cidades do estado. Então, o projeto, primeiro, é para 2026. É construir um Podemos forte que vá participar em todas as regiões do estado, com candidatos a deputado estadual, deputado federal, quem sabe participar da majoritária lá em 2026. Então, foi isso que a motivou a assumir o Podemos. E aí, ela passou o bastão aqui em Blumenau para que a gente pudesse articular isso, dado esse cenário que a gente tinha aqui. A desconfiança que se tem é que, na eventualidade de não ter um bom desempenho estadual, o caminho que hoje, que até há pouco tempo se desenhava para a deputada Paulinha, aconteça em 2026. Não, mas aí é o seguinte, eu acabei encurtando a minha resposta aqui, mas aí quando ela assume o partido, né, ela sabe que em vários lugares, e é natural que isso aconteça, que o PSD e o Podemos caminhem juntos, por conta dessa afinidade, que é absolutamente natural, não é uma exclusividade nossa. Todo mundo gosta de caminhar junto com aqueles que conhecem. Em algumas cidades, isso não é possível. A exemplo de Blumenau. Por quê? Porque Blumenau, além de ser a terceira maior cidade do estado, tem características diferentes. O Podemos aqui tinha uma responsabilidade muito grande em função do espaço que estava ocupando. E foi a primeira pergunta que eu fiz a ela. Eu falei, se a gente for formar o partido aqui para uma tarefa que já está pré-definida, eu acho mais fácil a gente formar isso com pessoas que já estão previamente também definidas e alinhadas. Eu não conheço o processo político em Blumenau, eu estou um pouco fora dos últimos anos. Então eu preciso tatear, preciso entender qual é o melhor objetivo que a gente vai cumprir nesta eleição municipal para o projeto de 26. E a partir de então formar um grupo que possa alcançar esse objetivo, que é o que eu acho que a gente conseguiu fazer. Quer dizer, trazendo as pessoas, como ele disse na primeira resposta, da sociedade, para formar um grupo e colocar esta opção à disposição da cidade. E aí sim, a partir de agora, conversar com todo mundo, que é o que a gente está fazendo. Já conversamos com boa parte dos partidos envolvidos para a gente poder construir um projeto baseado naquilo que é melhor para a cidade, ou seja, que a gente vai construir pensando a cidade e não pensando em nomes, que hoje, no meu ponto de vista, é a discussão mais rasa que acontece na política de Blumenau. Todos estão discutindo nomes, ninguém está discutindo a cidade. Não, isso é um fato importante, até é um bom debate. Avaliando os novos nomes do Podemos, a nova fase, é importante dizer que o Podemos manteve a vereadora Cristiane Loureiro, que foi a mais votada do partido em 2020, mas os primeiros suplentes, eu acho que até o quinto ou sexto, deixaram o partido e outras pessoas ingressaram não necessariamente para serem candidatas a vereador. E alguns nomes chamam a atenção, que são nomes francamente de oposição à administração Mário Wildeboer, que vai estar na coligação, hoje está no PL, vai estar na coligação do deputado Egídio Ferrari. Por exemplo, deputado Ricardo Alva foi candidato a prefeito e pegou pesado na campanha sempre contra o prefeito Mário. O ex-reitor João Natel, a mesma situação, também foi candidato e pegou pesado. E outros nomes, Emil Chartuni, por exemplo, que usa bem as suas redes sociais para fazer fortes críticas para o prefeito. Então isso indica que não vai estar com o PL, ou não? Não, isso indica que a gente teve a habilidade de construir um grupo com quem quer construir uma nova política para a cidade de Blumenau. Aí, primeiro,
vou fazer uma vírgula aqui. Muito nos orgulha ter conseguido incluir nas fileiras do Podemos, nessa primeira linha, né, a permanência da Cristiane Loureiro. Porque que deu base para a gente fazer as discussões com os demais. O cavalo de pau, quem deu, não foi o Podemos, foi o Mário, correto? O Mário e parte da executiva do partido saiu e se afiliou ao PL. Aliás, cavalo de pau esse que surpreendeu, inclusive, o próprio governo, visto que a sua vice já se colocou como candidata, também candidata a prefeita, desalinhada com o projeto que o próprio Mário escolheu. Olha, estou aqui relatando fatos, correto? A partir de então, a gente começou a juntar este grupo. A Cristiane ficou porque sentiu segurança em fazer um projeto para ela se reeleger ou para se colocar à disposição numa majoritária dentro do Podemos. A partir de então, nós agregamos outros nomes que ficaram do Podemos e muitos que vieram de fora do Podemos com características muito diferentes, o que nos orgulha. Começamos pelo Alba. O Alba fez a 4ª melhor votação na última eleição aqui em Blumenau, como deputado federal. Então, é muito bom a gente ter uma liderança popular, que veio das bases, que foi vereador, que teve um mandato de deputado estadual, que teve erros, que teve acertos, mas que tem muita vontade de continuar contribuindo com a cidade. Da mesma forma, quero dizer que um dos maiores orgulhos é a gente trazer o professor Natel. 2 mandatos consecutivos na universidade, mandatos exitosos, enfrentou os problemas da universidade, trouxe muitas soluções da universidade para dentro do poder público municipal e vai ser de muita valia para as discussões do nosso grupo, independente da posição que ele for trabalhar. E aí, nós podemos relatar que a gente trouxe muita gente nova, mas a gente trouxe muita gente experiente também, que é o caso do Ian Montal, né, o vereador de 6 mandatos, tem 7, vai para o 7º mandato agora, porque vai ser candidato a vereador de novo, já se colocou à disposição, com grande chance de fazer uma eleição muito legal. Foi vereador junto comigo, 2 mandatos, quer dizer, uma pessoa de bom trato, uma pessoa que conhece a comunidade da cidade e que se colocou à disposição para encarar isso. Agora, eu não vou adiante na lista para não cometer nenhum pecado, porque a gente reuniu 30 filiações, a sua grande maioria de pessoas da sociedade, são comerciantes, advogados, pessoas que já participaram da eleição, empresários, pessoas que nunca participaram da eleição e que querem fazer uma campanha a vereador ou se colocar à disposição da majoritária. Quando a gente fechou na janela de filiações todo mundo, e a gente fez uma avaliação, eu e o Júlio Pereira, em especial, que está junto no Podemos também, que se filiou agora nesta leva, que, aliás, participa da administração do Mário, né, então a gente não está tão distante assim do que, como tu explicas, a gente ficou muito orgulhoso, porque a gente tem hoje uma chapa completa. Se o Podemos quiser sair hoje com candidato a prefeito, vice e a chapa de vereadores, a gente está preparado para isso. E isso nos dá a opção de agora fazer a melhor construção possível, porque a gente pode ter a opção de ficar só com a chapa de vereadores e não ter candidato algum na majoritária. A gente pode ficar com a chapa de vereadores e indicar um vice nas chapas que estão sendo constituídas dentro de uma construção em conjunto. A gente pode ficar com a chapa de vereadores e participar de um processo com um candidato a prefeito, compondo com um vice de algum outro partido que não tem candidato a prefeito também, que é uma opção, né? Mas, acima de tudo, nos dá a oportunidade de sentar em todas as mesas para conversar. Ao contrário de outros que já têm o carimbo marcado, nós não estamos, neste momento, né, alinhados exclusivamente com nenhum projeto e temos a oportunidade de conversar com todos, o que já fizemos, inclusive com aqueles que não se colocam agora como projetos que tenham a cabeça de chapa, que é o caso do PP, que é o caso do MDB. A gente tem a oportunidade de conversar com todo mundo. Então nós vamos fazer isso, vamos sentar na mesa, conversar com todo mundo, colocar os nossos nomes à disposição e propor um debate de cidade. Se for um debate de cidade, beleza. Se for um debate relacionado a algum tipo de composição, a gente não vai participar nesse momento. A composição de governo se faz lá na frente com nomes específicos para isso. A gente, nesse momento, tem que debater a cidade. Bom, só que há uma natural busca por ocupação de espaço de todas as legendas. Aí você citou três possibilidades,
Mas, lembrando, hoje já tem um partido que tem um candidato a vice definido, que é o Novo, que tem o PSD já definido. Eu imagino... Se define na convenção, né? Sim. Se define na convenção. Se define na convenção, ok. Mas em tese... Está bem alinhado. Está bem alinhado. O PT, que certamente vocês não vão andar juntos. E aí, o PL tem um maior guarda-chuva de partidos grandes. Tu citaste alguns que pode vir a conversar. Mas muito dificilmente esses partidos vão sair desse guarda-chuva do 22, que é importante. Então, no meu modo de ver, numa eventual composição de uma majoritária, tem a vice-prefeita Maria Regina, se realmente for candidata, e mais praticamente ninguém, porque o deputado Egídio, eu imagino que com esse leque de partidos que ele tenha, ele não vai entregar para mais um, e eu também aposto que vai acabar que o 22 vai saindo sozinho, mas é uma aposta, não é informação. Aí a gente começa a trabalhar na futurologia, né? A gente está longe da finalização desse processo. Só que a gente está muito perto das conversas. Então, assim, sim, primeiro quer dizer que a gente respeita todas as forças que estão postas, vamos conversar com todo mundo e a gente quer achar o melhor debate. Se a conclusão for, poxa, não achamos um debate que seja adequado para a cidade, ou os nomes que estão postos estão trabalhando de forma, no nosso ponto de vista, de forma equivocada, a gente está com o carro na rua para poder dar uma opção à cidade, não tem problema nenhum. A gente tem pessoas hoje, a gente já citou elas aqui, que podem ser candidato a prefeito e a gente pode incrementar um pouco as opções que a cidade tem. Eu me sinto muito frustrado em a gente fazer uma discussão que se paute única e exclusivamente se o fulano de tal está mais perto do político A, do político B, e se são essas as pautas que a cidade realmente precisa debater, entendeu? A eleição municipal sempre se mostrou diferente. Eu acho que sim, nós vamos ter muita influência dessa polarização na eleição municipal. Mas se nós formos analisar hoje as características dos candidatos, né, Blumenau é uma cidade que majoritariamente é uma cidade composta por pessoas que são de centro-direita, né? A centro-esquerda aqui, ela pelo menos se mostrou assim nos últimos pleitos eleitorais, minoria, desde que acabou o último mandato do prefeito Décio Lima, e nas últimas eleições que nós tivemos em âmbito federal, isso se confirmou, né? De qualquer forma, eu acho que esse debate tem que vir para as ruas de Blumenau. A gente tem que discutir de verdade quais são as soluções do SBLU, da universidade, da saúde de Blumenau, se os contratos que estão sendo feitos estão corretos ou não. Mas acima dessa discussão, nós temos que discutir para onde a cidade vai, o que, no meu ponto de vista, hoje é a mais frágil das discussões. Aonde a cidade vai no desenvolvimento econômico, aonde ela vai na assistência social, a nossa educação quer atingir que níveis, a nossa saúde está em desacordo ou em acordo com aquilo que está sendo construído das soluções que são propostas pelo governo do Estado e pelo governo federal. É essa discussão que eu acho que tem que permear e tem que trabalhar os que estão postulando a cidade. E nós queremos fazer essa discussão, inclusive, com a sociedade antes do pleito, né? Fazendo as nossas reuniões partidárias nos determinados locais da cidade, para que a gente possa também ouvir a comunidade. Bom, você falou da polarização e eu sempre digo que essa polarização aqui em Santa Catarina não existe. O que a gente percebe é movimentos do grupo de direita e de extrema direita querendo se parecer mais Bolsonaro do que um do que outro. Até porque você falou bem, a esquerda tem um papel diminuto nessa disputa por uma série de circunstâncias. E outra coisa que se fala muito é que o 22 está perto do bolsonarismo é um predicado, é um fator que vai determinar pelo bom desempenho ou não na eleição. O Podemos não tem essa cara de Bolsonaro, é um partido que não tem esse alinhamento. Como é que é entrar nessa disputa com essa conotação onde o bolsonarismo ainda é muito forte em Santa Catarina? Eu acho que este é o grande desafio. Eu acho que aí é que realmente está o desafio do processo. Porque escolher o caminho mais fácil, nem sempre o mar mais calmo constrói os melhores capitães de navio aí, né? A gente tem exatamente que nos mares mais turbulentos aí, conseguir atravessar e fazer o bom debate, fazer a boa discussão. Vou te dizer, isso de forma nenhuma nos desaproxima
de estarmos com 22 ou com o deputado Egídio, se ele assim for confirmado como um candidato, porque as discussões, se forem bem feitas desta forma, nada nos impede de estar junto com o Egídio nessa eleição. Aliás, algumas conversas a gente até já fez, né? Eu tenho muita proximidade com grandes pessoas que estão junto com o Egídio, né? Não é incomum. Os grupos políticos do qual eu participava, à época que eu era vereador, boa parte dele estão com o Egídio. Ao caso do próprio prefeito Mário, que é grande amigo, né, do presidente do BRDE, do João Paulo, que esteve aqui e falou contigo sobre esse episódio, que foi prefeito enquanto eu fui vereador, foi líder do governo dele, e da mesma forma, nada nos impede de estar junto com o grupo do Tramontim, do Novo, do PSD, porque ali também conheço praticamente todo mundo. O deputado Ismael sempre foi, bem, eu sempre fui do PSD, né, até me filiar ao Podemos, está lá o deputado Ismael, lá está o Napoleão, com o qual eu também fui vereador e ele prefeito, me deu muito bem, e assim por diante. Quer dizer, os que estão colocados, as conversas também são muito boas. Então a gente tem que realmente ir adiante nessas conversas para poder estabelecer qual é o melhor caminho. E podemos chegar à conclusão que o melhor caminho é não ter ninguém nesse primeiro turno também, ou lançar o nosso próprio candidato e cuidar da chapa majoritária, da chapa de vereadores. Encaminhando o encerramento, eu acho que um dos primeiros movimentos pós esse prazo de filiações foi uma conversa tua com o PSDB, né? O senador Dalírio, a vice-prefeita Maria Regina. O que foi conversado? Porque você citou agora o Novo e citou o PL, mas não citou o PSDB. E esse é talvez o caminho que esteja mais aberto do ponto de vista da articulação política e da necessidade. Bem, eu citei unicamente porque a gente estava citando aqui os contrapontos em relação ao bolsonarismo, e acho que a Maria também é uma pessoa que não se identifica 100% nesta linha, por isso que eu não a citei enquanto estava falando de bolsonarismo aqui. Acho que o Egídio e o Tramontim têm mais essa característica de estar na direita, né? Eu acho que nenhum é extrema-direita, como eu também acho que a gente não tem extrema-esquerda aqui na cidade. Mas a Maria, sim, foi uma das primeiras conversas, realmente foi uma boa conversa. Aliás, não foi só com ela, foi com o senador Dalírio também. E é uma boa conversa por quê? Porque, sem sombra de dúvidas, né, a Maria, por estar vice-prefeita nesses últimos 4 anos, por ter ativa participação no governo do prefeito Mário, conhece muito bem a cidade. Então é sempre um papo bom, porque a gente sempre está discutindo os caminhos da própria cidade. Então realmente foi uma conversa boa, que mesclou esses novos desafios que a cidade tem com as novas possibilidades de a gente estar em conjunto na eleição. É um processo que vai se construir, a candidatura dela hoje é uma candidatura, no meu ponto de vista, firme, pelo fato de onde ela está posicionada, só que não depende exclusivamente de uma vontade pessoal dela, né? Depende de conseguir fazer a viabilidade dessa candidatura acontecer, que eu acho também que não é muito difícil, porque, querendo ou não, é quem pode defender o legado do governo. E uma coisa que é relativamente discutível nessa eleição é que os candidatos que estão postos, majoritariamente, não querem debater o legado do prefeito Mário, né? É um governo bem avaliado, que é um bom governo, né? Que não é um governo desastroso. Acho que tem coisas, sim, que podem melhorar, mas tem muitas coisas boas que ofereceu à cidade. E a Maria, lógico, tem o ônus das coisas não tão boas que aconteceu, mas tem todo o bônus de um governo que é bem avaliado, que ela pode construir. Então, acho, sim, que ela tem uma boa viabilidade eleitoral nesse sentido. Fábio, para encerrar, nós falamos um pouco da nominata de vereador, mas eu quero uma avaliação tua sobre o potencial. Quantos vocês esperam eleger? Né? Hoje o Podemos tinha 2 candidatos, agora vai estar concorrendo com a Cris. A gente sabe da dificuldade de eleger um nome nessa eleição, menor quantidade de candidatos, maior número de quociente eleitoral, enfim. Qual é a tua expectativa? Sim, nós vamos eleger 2 vereadores. Sabe que quando eu comecei, bem, primeiro que eu gosto bastante, né? Tive a oportunidade na última eleição municipal, inclusive, não me lembro qual foi uma das rádios nos convidou para a gente debater ali sobre a eleição, e a gente analisou as planilhas de composição, né? Com uma regra diferente. Essa vai ser a minha 12ª eleição que eu participo. Lembrando que na última eu participei junto com o governador Moisés na reeleição dele.
todas as 12 eleições com regras diferentes. A gente nunca teve a mesma regra ao longo dessas últimas... lamentável, né? É lamentável, né? Então, eu fiz esse dever de casa, né? Bati as regras, porque a gente precisa chegar na construção do segundo nome. Do meu ponto de vista, nós vamos ter aí mais 5 ou 6 sobras a trabalhar pós os partidos, se assim as legendas estiverem compostas, como acabou agora na janela, nós vamos ter mais 5 ou 6 sobras para disputar, né? Nós vamos ter alguns partidos que são incógnitas, que a gente não sabe se vai conseguir construir o primeiro vereador inteiro ou vai pegar as sobras maiores ali, que são na segunda e na terceira volta, ou se a gente vai ter todo mundo elegendo um vereador só. O coeficiente tudo leva a crer que vai ser entre 11 e 12 mil votos, né? E a gente começou a fazer essa construção dentro dessa perspectiva. Hoje nós temos todos esses 30 filiados compostos, além de todos os outros que já estavam no Podemos, que aliás eu aproveito a tua audiência para convidar a todos que fiquem e ajudem a gente a formar um grande partido aqui na cidade, mas todos esses novos filiados que vieram com o mesmo propósito. Nós precisamos construir um bom grupo, um grupo sólido e vamos trabalhar em conjunto. Bem, a partir daí, qual vai ser o papel de cada um? Essas discussões que nós falamos vão levar cada um ao seu papel. E agora, não tem conta que nós façamos que nós não vamos fazer pelo menos 15 mil votos. Isso vai nos dar a primeira cadeira e vai nos dar uma sobra para disputar a segunda. Se a gente fizer 17 mil votos, a gente consegue ir bem na segunda vaga. Se a gente fizer 13 mil votos, a gente vai muito mal na segunda vaga. Então nós vamos nos unir, fazer conta, trabalhar em conjunto, participar das reuniões para a gente potencializar isso. E no meu ponto de vista, o nosso segredo está exatamente em conseguir fazer e trazer pessoas diversas, de segmentos diversos, voto novo, vamos dizer assim, para dentro de um projeto que é um projeto interessante de construção de cidade. Então, respondendo de forma objetiva, com a mesma frase que eu iniciei essa última resposta, Podemos vai eleger 2 vereadores nessa eleição. Fábio Fiedler, presidente do Podemos de Blumenau, obrigado pela entrevista, boa sorte na empreitada. Agradeço, né? Aproveito para destacar aqui e agradecer também o trabalho que a deputada Paulinha vem fazendo no Estado, e ela é muito dedicada, né? Tenho certeza que ela vai ter a oportunidade de vir aqui conversar contigo também, de falar um pouco sobre o Podemos estadual, mas acima de tudo também pela forma com que ela deu a oportunidade de fazer essa construção de forma muito transparente aqui na cidade. Agradecer a toda a tua equipe, dizer que a gente está à disposição e vai ser um prazer aí poder ajudar a participar desse pleito ao longo desses próximos meses aqui na cidade de Blumenau. Obrigado, Alexandre. Mais uma vez, obrigado. E como vocês têm acompanhado, estamos abrindo espaço para todos os representantes de partidos, para que eles falem das suas propostas, das suas organizações, dos seus pensamentos. Grande abraço, até a próxima.